Relataremos a área policial a nível do nosso estado de Alagoas, os principais acontecimentos no cenário criminoso dos acidentes nas últimas 24 horas. Começo destacando nesta sexta-feira, dia 20 de março, que a operação desarticula a rede do falso advogado com atuação em Alagoas e mais 11 estados. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou ontem, quinta-feira, uma operação de grande escala contra uma organização criminosa responsável pelo chamado golpe do falso advogado, que atuava em 12 estados brasileiros, incluindo Alagoas. Ao todo, 14 pessoas foram presas e 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e Praia Grande, litoral paulista. Segundo a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e Crime Organizado, os criminosos obtinham ilegalmente credenciais de advogados para acessar processos judiciais eletrônicos. Em seguida, apresentavam-se como profissionais aos clientes e exigiam taxas e impostos por supostas conclusões processuais inexistentes. De acordo com as investigações, além de Alagoas, o grupo também operava em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal, Acre, Ceará e Roraima. As apurações apontam uma estrutura organizada com funções bem definidas: obtenção de credenciais, extração de dados processuais, contato direto com vítimas via WhatsApp e telefone, criação de roteiros fictícios para enganar clientes, coleta e lavagem de dinheiro e o fornecimento de chips telefônicos e contas bancárias. O núcleo central do crime foi identificado pela análise de itens cibernéticos e financeiros, que permitiu mapear os acessos ilegais obtidos pelos suspeitos. A Polícia Civil trabalha agora para identificar todas as vítimas e calcular o prejuízo causado. Polícia deflagra operação contra abuso infantil e pornografia em Maceió. Uma força-tarefa coordenada pela Polícia Civil de Alagoas intensificou nas primeiras horas desta sexta-feira, hoje 20 de março, o combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Maceió. A ofensiva, que mobilizou diferentes setores de segurança pública, teve como foco desarticular práticas criminosas que envolvem desde o estupro de vulnerável até a circulação de material ilegal na internet. A ação foi marcada por incursões simultâneas em áreas distintas da capital, onde equipes especializadas cumpriram mandados judiciais e surpreenderam suspeitos ainda no início da manhã. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram a atuação tática dos agentes durante as diligências, incluindo a prisão de homem apontado como um dos alvos da investigação. De acordo com a polícia, o trabalho vai além das detenções imediatas e busca aprofundar a identificação de envolvidos em redes criminosas que exploram crianças e adolescentes. A apuração mira tanto a produção quanto o armazenamento e o compartilhamento de conteúdos ilícitos, considerados crimes de extrema gravidade com forte impacto social. Batizada de Operação Artemis, a ofensiva faz alusão à figura mitológica associada à proteção dos jovens e à punição de agressores, simbolizando a resposta do Estado diante desse tipo de crime. A escolha do nome reforça o caráter protetivo da ação e o compromisso das autoridades em responsabilizar os autores. Motociclista morre em grave acidente na L220 em Campo Alegre. Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na L220 nas imediações da usina Porto Rico, em Campo Alegre, no interior de Alagoas. De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista José Paulo Silva dos Santos, de 44 anos, morreu após colidir sua Honda Fan, deve ser sua moto, Honda Fan 150, na traseira de uma carreta que transportava cana-de-açúcar. De acordo com o sobrinho da vítima, o motociclista era mecânico e estava seguindo para o trabalho em Campo Alegre. José Paulo era casado e pai de 2 filhas. Delegado-geral de Alagoas é investigado por chefiar máfia de concursos.
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal desarticularam a organização criminosa Orcrim, especializada em fraudar concursos públicos de elite, incluindo o Concurso Nacional Unificado CNU, Polícia Federal e certames bancários. A investigação, que corre na Justiça Federal da Paraíba, na 16ª Vara Federal da Paraíba, aponta o delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier, como um dos líderes do grupo. As provas colhidas pela Polícia Federal revelam que a organização possuía ramificações profundas em Alagoas, Paraíba e Pernambuco, contando com o apoio de policiais civis e até de um vereador de Arapiraca para obstruir investigações e vazar informações sobre operações policiais. Segundo depoimentos de colaboradores premiados, o Gustavo Xavier exercia influência direta na quadrilha. Ele é apontado como responsável por coordenar a logística e garantir a segurança ao esquema. Relatos indicam que o delegado utilizava sua posição para coagir outros membros do grupo. O objetivo era assegurar a aprovação de seus familiares, mais especificamente sua esposa, Ayali Soares, e seu irmão Mércio Xavier, em cargos públicos de alta remuneração. Estudante de medicina denuncia capacitismo em faculdade de Maceió. Ministério Público Federal acompanha caso. Após sofrer lesão medular, aluno cadeirante luta contra a falta de acessibilidade básica e busca o apoio do Ministério Público Federal para garantir o direito de estudar. Um estudante de medicina de uma faculdade particular em Maceió se tornou cadeirante após sofrer uma lesão medular em 2024. Denunciou desde a última quarta-feira, 18 de março, uma série de barreiras estruturais e atitudes capacitistas que impedem sua rotina acadêmica. Em reunião com o Ministério Público Federal, o aluno e sua família relataram que a instituição falha em oferecer o básico. Elevadores quebrados, pisos irregulares e banheiros inadequados comprometem a segurança e a autonomia do futuro médico. O caso agora está sob análise da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, que apura a responsabilidade da faculdade no descumprimento de normas de acessibilidade reguladas pelo MEC. Polícia Civil prende na Bahia condenado por estupro de vulnerável em Alagoas. A Polícia Civil de Alagoas prendeu desde a última quarta-feira um homem de 52 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável que aconteceu em nosso sertão alagoano. A ação interestadual localizou o foragido na cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, após um trabalho de inteligência coordenado pela 2ª Delegacia Regional de Santana do Ipanema, em conjunto com as forças policiais baianas. As investigações revelaram um cenário de horror que começou anos antes da denúncia oficial. O crime aconteceu quando a vítima tinha apenas 6 anos de idade, enquanto ambos trabalhavam em um circo que passava por Santana do Ipanema. De acordo com o inquérito, o agressor aproveitou um momento em que a criança estava sozinha durante a noite para levá-la a um local isolado e cometer a violência. A menina conviveu com o trauma e com o próprio abusador no ambiente de trabalho por anos. A situação só veio à tona em 2020, quando a vítima, então com 11 anos de idade, decidiu relatar o caso a uma amiga após sofrer graves crises de ansiedade. Durante todo o período de convivência, o homem intimidava a criança para garantir que o crime permanecesse em segredo. Operação Ictus Maximum cumpre 21 mandados e resulta em prisões e apreensão de drogas no Agreste Alagoano. Uma operação integrada das forças de segurança resultou no cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão em cidades do Agreste de Alagoas. Batizada de Ictus Maximum, a ação foi coordenada pelo Tenente-Coronel Anaximandro, comandante do Comando de Policiamento da região Agreste, com o apoio do setor de inteligência e de unidades operacionais subordinadas.
A operação contou ainda com o suporte do grupamento aéreo da Polícia Militar do nosso estado e do 3º BPM através do canil da unidade. De acordo com as informações, os mandados foram cumpridos de forma simultânea nas áreas de atuação do 3º BPM em Arapiraca, do 10º BPM aqui em Palmeira dos Índios, da 3ª Companhia de Polícia Militar Independente em Atalaia e da 7ª Companhia de Polícia Militar Independente em Giraldo Ponciano. Segundo a polícia, a operação teve como objetivo desarticular organizações criminosas, interromper atividades ilícitas e reforçar a presença do Estado na região. O nome Ictus Maximum, que pode ser traduzido como golpe máximo ou impacto decisivo, simboliza a estratégia adotada para combater o crime de forma coordenada e eficiente. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam armas de fogo, munições de calibre 38, grande quantidade de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, além de balanças de precisão e aparelhos celulares utilizados no gerenciamento do tráfico de drogas. A ação também resultou na prisão em flagrante de 2 suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Polícia descarta crime e aponta possível morte natural após achado de cadáver em Piaçabuçu. Um homem foi encontrado morto dentro da própria residência no povoado Retiro, zona rural de Piaçabuçu, na última quarta-feira, conforme nós notificamos na edição do Embalo Total do dia 18 de março. A ocorrência foi registrada após um familiar procurar a polícia para comunicar o óbito. De acordo com as informações, a guarnição se dirigiu até o imóvel indicado, localizado nas proximidades de um estabelecimento comercial da comunidade, onde encontrou o corpo sobre uma cama em posição de decúbito dorsal. Segundo o relato de familiares, o homem enfrentava problemas de saúde, incluindo crises epilépticas frequentes, além de histórico de consumo excessivo de álcool. Ainda conforme informado, ele havia sofrido uma queda no dia anterior ao ocorrido. Operação Paraíso dos Gatos, hotel em Maragogi é flagrado com um transformador clandestino. A Equatorial Alagoas e a Polícia Científica deflagraram a Operação Paraíso dos Gatos para combater o furto de energia em um hotel de médio porte no litoral norte do estado. Durante a fiscalização integrada, as equipes localizaram um transformador de 150 kV conectado clandestinamente à rede de média tensão, permitindo que o estabelecimento utilizasse eletricidade sem qualquer medição ou faturamento. O responsável pela unidade, ele foi autuado em flagrante na 92ª Delegacia de Polícia Civil de Maragogi pelo crime de furto de energia. De acordo com a perícia técnica, a irregularidade gerava uma perda mensal de aproximadamente 18 mil quilowatts por hora. O volume desviado equivale ao consumo médio de 120 famílias alagoanas durante um mês inteiro. A ação marcou a primeira intervenção oficial após a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a distribuição e o Instituto de Criminalística, que foi firmado em dezembro do ano passado. A parceria visa cruzar dados e realizar perícias especializadas para identificar grandes fraudadores. Para o superintendente operacional da Equatorial Alagoas, o Ricardo Maciel, a iniciativa é um divisor de águas. O termo firmado estabelece uma parceria que passa a contemplar a atuação conjunta em perícias técnicas especializadas, bem como o cruzamento de dados e informações, contribuindo de forma mais eficiente para os processos de investigação. Essa operação representa um marco por ser a primeira ação conjunta realizada dentro desse acordo, destacou o superintendente. O furto de energia, conhecido como gato, e a fraude em medidores, que é o estelionato, são crimes previstos nos artigos 155 e 171 do Código Penal. Além das sanções criminais, a concessionária alerta que as perdas causadas por essas práticas impactam diretamente no aumento da tarifa de luz para todos os consumidores, conforme é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E tem mais, a população também tem o dever legal e moral de colaborar, denunciando suspeitas de irregularidades de forma anônima.
O site oficial é o www.equatorialenergia.com.br e a central de atendimento pode ser acessada através do 0800 082 0196. Destaco gritos de socorro. Policial militar invade casa e prende homem tentando estrangular ex-mulher em Maceió. Uma intervenção rápida da PM evitou uma tragédia no bairro Santos Dumont, parte alta da capital lagoana. Agentes do 12º BPM prenderam em flagrante um homem que agredia e ameaçava a ex-companheira dentro de uma residência localizada nas proximidades da igreja São Francisco de Assis. A guarnição Fox 3 foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao endereço indicado, os policiais ouviram gritos de desespero vindos do interior do imóvel. Diante do risco iminente, a equipe realizou a entrada forçada para averiguar a situação. No interior da casa, a vítima foi encontrada em estado de choque com visível abalo emocional. Ela relatou aos policiais que o ex-companheiro a agrediu com tapas no rosto, empurrões e uma tentativa de estrangulamento, além de proferir ofensas verbais e ameaças de morte. Ao ser questionado, o suspeito negou parte das agressões, admitindo aos militares apenas que teria mantido contato físico com a mulher. No entanto, diante das evidências e do relato da vítima, o homem recebeu voz de prisão imediata. Esmiuço que Polícia Militar do nosso estado resgata aves silvestres e desarticula pontos de venda ilegal no interior. A Polícia Militar, através do BPA, apreendeu dezenas de aves silvestres e flagrou o comércio ilegal dos animais durante fiscalizações nos municípios de São Luís do Quitunda e Matriz de Camaragibe, interior de Alagoas. As atitudes e atividades integram a Operação Onda Verde, que visa combater crimes ambientais e assegurar a proteção dos animais silvestres em todo o estado. As equipes concentraram esforços na zona rural de São Luís do Quitunda e com foco nos povoados Camorim e Paraíso. No primeiro local, um homem foi flagrado tentando ocultar um pássaro da espécie papacapim ao notar a aproximação da viatura, admitindo posteriormente a ausência de licença ambiental. Já no povoado Paraíso, os agentes localizaram 13 aves de espécies variadas, como cebite, guriatã, tizil, maracanã e canário da terra, que foram prontamente recolhidas após a constatação da irregularidade. Em Matriz de Camaragibe, no conjunto Cícero Cavalcante, outras 2 residências foram fiscalizadas, resultando na entrega voluntária de 13 animais por proprietários que não possuíam autorização legal para a criação. Ainda durante a operação, as guarnições flagraram um estabelecimento agropecuário com 21 aves expostas silvestres à venda, sem qualquer tipo de permissão dos órgãos competentes. Na ausência do proprietário, a responsável pelo local no momento da abordagem confirmou a inexistência da licença ambiental necessária para o comércio de animais. E finalizo a área policial a nível do nosso estado de Alagoas, muito agitada nas últimas 24 horas, que pedreiro é sequestrado, agredido e abandonado na zona rural de Santana do Ipanema. Um grave sequestro, um caso grave de sequestro foi registrado lá em Santana do Ipanema, na zona rural. Um pedreiro, ele foi rendido por homens armados, mantido em cárcere privado durante toda a noite e foi abandonado com ferimentos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 9 horas no sítio Riacho Fundo. A vítima encontrava-se com lesões no rosto e contou que havia sido sequestrada no dia anterior enquanto trabalhava. Segundo o relato, 3 homens em um veículo participaram da ação, sendo 2 deles armados. Durante horas, o pedreiro foi agredido e teve seu carro de cor vinho, além de pertences pessoais, roubados. Após o período de violência, ele foi deixado no local onde foi encontrado pela guarnição. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será e está sendo investigado.
Dessa maneira a gente exaure nossa pauta policial, o maior e o mais completo relato das últimas 24 horas inerente ao nosso estado de Alagoas. É claro que vocês só conferem, só encontram aqui no programa Embalo Total, na Rádio Palmeira FM, na nossa sintonia 104,1 com a radialista e advogada Aline Canuto.